A vida nos confronta constantemente com o desafio de soltar. Soltar relações que já não nos fazem bem, expectativas que nunca se cumpriram ou até mesmo uma versão de nós mesmos que já não se encaixa com o que somos hoje. Mas por que é tão difícil deixar ir? Porque, mesmo sabendo que nos agarrarmos nos causa dano, continuamos ali, sustentando aquilo que nos machuca? Carl Jung, o influente psicólogo suíço, dedicou grande parte da sua vida a explorar os recantos mais profundos da alma humana, e suas reflexões sobre o processo de soltar e sanar emocionalmente nos oferecem uma perspectiva única, profunda e, acima de tudo, transformadora. Para Jung, o ato de soltar não era simplesmente um exercício de vontade. Não se trata de um deixar ir superficial, como quem solta um objeto físico. Soltar, no sentido junguiano, é um processo interno, quase alquímico, que nos exige enfrentar nossas sombras, essas partes de nós que preferimos ignorar porque são dolorosas ou desconfortáveis demais. Jung dizia que o que você nega te submete, e o que você aceita te transforma. Em outras palavras, não podemos soltar algo que não reconhecemos plenamente. Por isso, o primeiro passo nesse caminho é olhar para dentro, mesmo que o que encontremos não seja agradável. Pensemos no apego. Jung o via como um mecanismo que, em muitos casos, nasce do medo. Nos agarramos porque tememos o vazio que fica quando soltamos. É como se uma parte de nós acreditasse que, ao deixar ir, perderemos algo fundamental, algo que define quem somos. Esse medo é particularmente evidente nas relações. Quantas vezes nos mantivemos em vínculos que sabíamos não serem saudáveis, apenas porque o sofrimento da solidão parecia ainda mais assustador? Jung entendia esse dilema e o conectava com o conceito de individuação, esse processo de autodescoberta e autorrealização que, segundo ele, é o propósito principal da vida. A individuação não é um caminho fácil. Implica questionar nossas crenças mais profundas, desfazer-nos de padrões que carregamos por anos e confrontar as feridas que preferiríamos esquecer. Jung nos convida a ver essas feridas não como defeitos, mas como oportunidades. Para ele, cada ferida emocional contém um tesouro oculto, uma lição, uma verdade sobre nós mesmos que pode nos ajudar a crescer. Mas para descobrir esse tesouro, devemos estar dispostos a sentir o sofrimento, a enfrentá-lo sem fugir. Esse é um ato de coragem, porque vivemos em uma sociedade que nos ensina a evitar o sofrimento a qualquer custo, seja por meio do consumo, das distrações ou da negação. Nesse ponto, pode surgir a pergunta: se o sofrimento é inevitável nesse processo, como podemos suportá-lo? Aqui é onde Jung introduz a ideia do si mesmo, essa parte mais profunda e autêntica do nosso ser que está sempre presente, mesmo quando estamos em crise. Segundo ele, conectar-se com o nosso si mesmo nos dá a força para enfrentar qualquer desafio, porque nos lembra que somos mais do que nossas circunstâncias, mais do que nossas feridas, mais do que nossos medos. Esse si mesmo não se encontra fora, em outra pessoa, ou em algum feito externo. Está dentro de nós, esperando ser descoberto. Mas conectar-se com o si mesmo não acontece da noite para o dia. Requer paciência, tempo e, acima de tudo, honestidade. Às vezes, essa honestidade pode ser brutal. Pode significar reconhecer que fomos cúmplices do nosso próprio sofrimento, que nos agarramos a ideias ou pessoas que sabíamos que não nos faziam bem. Jung não julga esse comportamento, ele entende que é humano, mas também nos desafia a não ficarmos aí. Nos convida a tomar responsabilidade pela nossa vida e a dar o primeiro passo rumo ao câmbio. O câmbio, claro, dá medo. Mas Jung via o medo não como um inimigo, mas como um mestre. Dizia que o encontro consigo mesmo é o momento mais aterrador e também o mais libertador. Enfrentar nossos medos, especialmente o medo de soltar, nos liberta das correntes invisíveis que nos mantêm presos ao passado.
nos permite abrir-nos a novas possibilidades, a novas formas de ser, a uma vida mais plena e autêntica. No coração do processo de sanar emocionalmente, segundo Carl Jung, está a integração da sombra. Jung descreveu a sombra como todos aqueles aspectos de nós mesmos que reprimimos ou negamos porque não se encaixam na imagem que queremos projetar ao mundo. É esse canto escuro do nosso ser onde escondemos nossas inseguranças, frustrações, medos e até mesmo desejos. No entanto, paradoxalmente, é precisamente ao olhar e aceitar nossa sombra que começamos a sanar de verdade. Não se trata de eliminá-la, porque isso seria impossível, mas de integrá-la como uma parte valiosa da nossa totalidade. Por que esse passo é tão importante? Porque enquanto negarmos nossa sombra, ela continuará operando nas sombras, por assim dizer, influenciando nossas decisões e relações de maneiras que não compreendemos plenamente. Jung expressou isso de forma magistral. Até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Muitas vezes, acreditamos que nossas dificuldades externas são causadas por fatores fora do nosso controle. Uma parceira que não nos entende, um trabalho que não nos satisfaz ou amigos que não nos valorizam. Mas e se essas experiências forem, na verdade, um reflexo de algo mais profundo, de um conflito interno que não resolvemos? Aqui entra em jogo a projeção, outro conceito fundamental na psicologia de Jung. Quando não enfrentamos nossas próprias sombras, tendemos a projetá-las nos outros. Por exemplo, poderíamos criticar alguém por ser egoísta quando, na realidade, o que nos incomoda é nossa incapacidade de nos priorizarmos. Ou talvez sintamos ciúmes de alguém que parece ter sucesso porque reprimimos nosso próprio desejo de alcançar metas mais ambiciosas. Essas projeções não só nos afastam da verdade, mas também dificultam nossas relações e nossa capacidade de soltar. Para quebrar esse ciclo, Jung propõe um caminho de autoobservação e autoaceitação. Isso não significa nos justificarmos ou ficarmos estagnados em nossas falhas, mas olhar para elas com compaixão e curiosidade. O que nossa sombra nos diz sobre nós mesmos? Que parte da nossa história, das nossas experiências passadas, está pedindo para ser ouvida e sanada? Essas perguntas podem abrir portas para um nível mais profundo de consciência, onde o ato de soltar deixa de ser uma luta e se torna um fluxo natural. O sofrimento, nesse contexto, não é algo que deva ser evitado ou temido. Ao contrário, Jung via o sofrimento como uma parte inevitável e, muitas vezes, necessária do crescimento pessoal. Isso não significa que devemos buscar o sofrimento deliberadamente, mas que, quando ele aparece, devemos permitir-nos senti-lo, em vez de reprimi-lo. Às vezes, o sofrimento emocional que evitamos enfrentar é exatamente o que nos impede de avançar. O que não choramos fica preso no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração e age como uma âncora que nos mantém atados. Um exemplo poderoso disso é o luto, uma experiência universal que Jung considerava crucial para a ascensão. Quando perdemos alguém ou algo importante, seja uma relação, um sonho ou até uma versão de nós mesmos, é natural sentir sofrimento. Mas em vez de enfrentá-lo, muitas vezes tentamos seguir em frente rápido demais, dizendo a nós mesmos que não faz sentido chorar por algo que não pode ser mudado. Jung argumentaria que esse enfoque é contraproducente. O verdadeiro processo de soltar requer que nos permitamos sentir a perda em toda a sua intensidade, porque só ao atravessar o sofrimento podemos nos libertar dele. O silêncio também desempenha um papel importante nesse caminho. Jung acreditava que, no bulício da vida moderna, muitas vezes perdemos o contato com nossa voz interior. Estamos tão ocupados fazendo, falando e pensando que raramente paramos para simplesmente ser. Mas é no silêncio que podemos ouvir as verdades mais profundas da nossa alma.
É aí que podemos conectar-nos com nosso si mesmo e encontrar a clareza que precisamos para soltar aquilo que já não nos serve. No entanto, o silêncio nem sempre é confortável. Pode trazer consigo uma sensação de vazio, de incerteza, que muitas vezes tentamos evitar a todo custo. Mas Jung nos encoraja a ver esse vazio não como algo a ser temido, mas como um espaço fértil onde pode surgir algo novo. Em suas palavras, o vazio não é o fim, mas o começo. Quando soltamos, criamos espaço para o desconhecido, para o crescimento, para uma nova etapa em nossa vida. É aqui que entra em jogo outro dos conceitos mais fascinantes de Jung, o arquétipo do renascimento. Segundo Jung, cada vez que atravessamos uma crise emocional, temos a oportunidade de renascer, de nos reinventarmos, de nos tornarmos uma versão mais autêntica e completa de nós mesmos. Mas esse renascimento não ocorre automaticamente. Requer um ato consciente de vontade e, acima de tudo, um compromisso com nossa própria sanção. Soltar não é apenas deixar ir o passado, mas também abrir-nos ao futuro com esperança e valentia. Por suposto, esse processo não é linear. Haverá momentos em que sentiremos que estamos avançando, só para nos encontrarmos retrocedendo pouco depois. Haverá dias em que o peso das nossas emoções parecerá insuportável, e outros em que nos sentiremos leves e livres. Jung entendia essa oscilação e a via como uma parte natural do viagem. Dizia que o árvore mais alto tem as raízes mais profundas, recordando-nos que o crescimento autêntico requer uma base sólida, construída com paciência e perseverança. Mas no final, esse esforço vale a pena, porque quando logramos soltar, não só liberamos aquilo que nos estava retendo, mas também descobrimos uma força interior que não sabíamos que tínhamos. Nos damos conta de que somos muito mais resilientes, muito mais completos e muito mais capazes do que jamais imaginamos. E, nesse descobrimento, encontramos não só sanção, mas também um sentido renovado de propósito e direção na vida. Essa é a essência da mensagem de Jung sobre soltar e sanar emocionalmente. Que o verdadeiro câmbio começa dentro de nós, que, embora o caminho seja difícil, cada passo que damos nos aproxima de uma vida mais autêntica e plena. E que, no final, o ato de soltar não é uma perda, mas um regalo que nos damos a nós mesmos, um regalo que nos permite ser livres. Sanar emocionalmente, desde a perspectiva de Carl Jung, não consiste apenas em soltar o sofrimento ou as experiências do passado. É um processo de integração, um viagem rumo à totalidade que implica reconhecer todas as partes do nosso ser, tanto as luminosas quanto as escuras. Jung tinha uma visão holística do ser humano, onde cada emoção, cada experiência, tinha um propósito e um lugar em nosso caminho rumo à individuação. Mas esse processo requer um trabalho constante, uma disposição para enfrentar o desconhecido dentro de nós mesmos. Nesse ponto, é crucial entender que o ato de sanar e soltar não é algo que possamos fazer sozinhos. Embora grande parte do trabalho seja interno, Jung enfatizava a importância das relações humanas como um espelho da nossa psique. Nas nossas interações com os outros, encontramos tanto as partes que amamos quanto as que preferiríamos ignorar. Jung dizia que as relações são como laboratórios alquímicos, onde nossas sombras e luzes interagem com as dos outros, criando oportunidades para o crescimento mútuo. Por exemplo, pense em uma relação que tenha marcado profundamente sua vida. Talvez tenha havido momentos de amor, alegria e conexão, mas também conflitos, decepções e sofrimento. Segundo Jung, essas experiências não são acasos. Cada pessoa que entra em nossa vida o faz por uma razão, seja para nos mostrar algo que precisamos sanar, para nos ajudar a crescer ou mesmo para nos confrontar com aspectos de nós mesmos que descuidamos. Nesse sentido, soltar não é esquecer ou rejeitar o que essa relação nos ensinou, mas abraçar a lição e levá-la conosco como parte do nosso processo de transformação.
É importante mencionar que, muitas vezes, a resistência a soltar está ligada à forma como percebemos o tempo. Nos agarramos porque sentimos que, ao deixar ir, estamos perdendo algo que não podemos recuperar. Mas Jung nos convida a mudar nossa percepção do tempo. Em vez de vê-lo como uma linha reta, podemos encará-lo como um ciclo, onde cada final marca um novo começo. Isso não só nos ajuda a aceitar a impermanência, mas também nos permite encontrar sentido nas transições e nas mudanças. Nesse contexto, o papel dos sonhos, um tema central na obra de Jung, é fundamental. Para ele, os sonhos são uma janela ao inconsciente, uma forma pela qual nossa psique tenta se comunicar conosco. Muitas vezes, quando estamos no processo de soltar algo, nossos sonhos nos oferecem pistas, símbolos ou mensagens que podem nos ajudar a entender o que estamos sentindo em um nível mais profundo. Jung sugeria manter um registro dos sonhos e refletir sobre eles, porque frequentemente contém verdades que nossa mente consciente não consegue ver. Por exemplo, uma pessoa que luta para soltar uma relação passada poderia sonhar com um rio que flui sem parar. Esse símbolo, segundo Jung, poderia representar a necessidade de aceitar o fluxo natural da vida, de permitir que as coisas sigam seu curso sem tentar detê-las. Interpretar esses símbolos nem sempre é simples, mas Jung acreditava que, com prática e paciência, todos podemos aprender a decifrar o idioma dos nossos sonhos e usá-lo como uma ferramenta para nossa sanção emocional. Outro aspecto-chave do processo de soltar, segundo Jung, é o trabalho com os arquétipos. Os arquétipos são padrões universais da psique, que se manifestam em todas as culturas e épocas. Alguns dos mais conhecidos são o sábio, o guerreiro, o amante e o órfão. No contexto de sanar e soltar, o arquétipo do órfão pode ser especialmente relevante. Esse arquétipo representa o sentimento de perda, desamparo e desconexão que muitas vezes acompanha o processo de deixar ir. Mas também simboliza a resiliência, a capacidade de encontrar força na vulnerabilidade e de se reconstruir do zero. Imagine que você está no meio de uma transição importante na sua vida. Talvez tenha perdido algo que valorizava profundamente, como um trabalho, uma relação ou uma etapa da sua vida. Nesse momento, você pode se sentir como um órfão, perdido e sem direção. Mas Jung nos lembra que esse arquétipo não é apenas um símbolo de perda, mas também de transformação. Ao abraçar esse estado de vulnerabilidade, podemos encontrar novas formas de nos conectar conosco mesmos e com o mundo. Podemos descobrir recursos internos que não sabíamos que tínhamos e começar a construir uma nova identidade baseada em nossa verdade mais profunda. Nesse ponto, surge outra pergunta importante. Como sabemos quando é o momento certo para soltar? A resposta nem sempre é evidente, porque nossas emoções podem ser confusas e contraditórias. Mas Jung acreditava que nosso corpo e nossa intuição muitas vezes nos dão sinais claros, se estivermos dispostos a escutá-los. Talvez você sinta um peso no peito toda vez que pensa naquela relação, ou uma sensação de esgotamento quando tenta manter um trabalho que já não te inspira. Essas sinais não são coincidências, são mensagens da sua psique, lembrando que algo precisa mudar. O ato de soltar nem sempre é imediato. Às vezes, é um processo gradual que requer paciência e prática. Jung falava da importância dos rituais como uma forma de facilitar esse processo. Um ritual não precisa ser algo elaborado ou religioso. Pode ser tão simples quanto escrever uma carta de despedida a algo ou alguém que você está soltando, e depois queimá-la como um ato simbólico de libertação. Esse tipo de ação nos ajuda a dar um fechamento emocional e a criar espaço para o novo. Também é fundamental cercar-nos de apoio durante esse viagem. Embora a sanção seja um processo interno, compartilhar nossas emoções com pessoas de confiança pode ser incrivelmente terapêutico.
Jung acreditava que a conexão humana era essencial para o crescimento, porque nos permite ver a nós mesmos desde novas perspectivas e receber a validação que precisamos para avançar. À medida que avançamos no processo de soltar e sanar emocionalmente, é fundamental entender que não estamos trabalhando apenas com nossas emoções, mas com nossa psique em sua totalidade. Jung via o ser humano como um sistema complexo, uma amálgama de consciência, inconsciência, razão e emoção, luz e escuridão. Não se pode curar uma parte de nós sem tratar todas as demais. Por isso, soltar não significa apenas esquecer ou deixar ir. É um trabalho profundo de integração de todas as partes do nosso ser, especialmente aquelas que descuidamos ou reprimimos. Muitas vezes, quando pensamos em sanar emocionalmente, a imagem que nos vem à mente é a de eliminar o sofrimento. Mas para Jung, sanar não era necessariamente eliminar a dor, mas integrá-la. Ao integrar nossas experiências, mesmo as dolorosas, nos tornamos mais completos. Cada experiência vivida, até as que mais nos machucam, tem algo a nos ensinar. Se conseguirmos aprender com elas, podemos transformar esse sofrimento em sabedoria. Essa é a verdadeira essência do processo de individuação. Tomar tudo o que somos, com todas as nossas luzes e sombras, e transformá-lo em algo coerente e autêntico. Nesse sentido, o processo de soltar também implica perdoar. O perdão, desde a perspectiva de Jung, não é simplesmente um ato em relação aos outros, mas em relação a nós mesmos. Muitas vezes, as feridas emocionais mais profundas não vêm apenas das pessoas que nos machucaram, mas de nós mesmos. Nos julgamos, nos culpamos e nos castigamos pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Jung nos encoraja a nos libertarmos desse autocastigo. O perdão a nós mesmos é uma forma de soltar o peso da culpa e da vergonha que não só nos impede de sanar, mas também nos limita emocional e mentalmente. Mas o perdão não deve ser confundido com uma desculpa. Não se trata de justificar o que foi feito de errado, mas de liberar o impacto emocional que essa experiência ainda tem sobre nós. Ao perdoar, não estamos dizendo que o que aconteceu estava bem, mas que estamos deixando ir a carga emocional que continuamos carregando por causa disso. Ao fazer isso, abrimos um espaço no nosso coração e na nossa mente para novas experiências, para novas formas de ser. Um dos maiores obstáculos que enfrentamos ao tentar soltar é a resistência. Todos somos propensos a nos agarrar ao conhecido, mesmo quando esse conhecido nos causa sofrimento. Jung observou que a resistência é uma das formas pelas quais nossa psique tenta se proteger do câmbio. Mas essa resistência não é necessariamente negativa. Segundo ele, é um sinal de que há algo em nós que ainda não está pronto para dar o próximo passo. Em vez de lutar contra ela, Jung nos convida a ouvir o que a resistência tem a nos dizer. Talvez haja uma parte de nós que teme o que o futuro trará, ou uma parte que teme perder sua identidade se soltar o que está agarrando. Esse processo de soltar requer tempo, paciência e, acima de tudo, valentia. Cada vez que decidimos enfrentar nossos medos e soltá-los, damos um passo a mais rumo à nossa autenticidade. E cada vez que soltamos algo que já não nos serve, criamos espaço para algo novo, para algo mais alinhado com quem realmente somos. Esse é um processo de descoberta e autoafirmação. Ao soltar o que não nos serve, podemos finalmente ouvir nossa voz interna, aquela que está em contato com o si mesmo profundo de Jung. É possível que, em algumas ocasiões, soltar nos faça sentir como se estivéssemos perdendo uma parte essencial de nós mesmos. Mas, paradoxalmente, é ao soltar o que já não nos serve que nos aproximamos de quem realmente somos. Frequentemente, as expectativas sociais, as crenças herdadas e as opiniões dos outros nos afastam da nossa verdadeira natureza. Ao soltar essas influências externas, voltamos a nos encontrar com o que é autêntico em nós. Como Jung dizia, não somos o que nos acontece, somos o que escolhemos ser. De fato,
Soltar implica também reconhecer que, embora algumas coisas estejam fora do nosso controle, podemos controlar como respondemos a elas. Em vez de nos agarrarmos ao que não podemos mudar, podemos aprender a aceitar o que aconteceu, entender o que nos ensinou e usar essa sabedoria para avançar. Esse ato de aceitação é um passo crucial no processo de sanção, porque nos permite liberar a carga emocional que arrastamos ao nos resistirmos à realidade do que ocorreu. Para Jung, sanar não significava alcançar uma perfeição inatingível, mas um equilíbrio. O processo de individuação é contínuo e dinâmico. Sempre haverá partes de nós mesmos que precisarão ser sanadas, e sempre haverá novos desafios a enfrentar. Mas a verdadeira sanção, segundo Jung, está na aceitação da imperfeição, na compreensão de que somos seres complexos, multifacetados e em constante evolução. Esse processo não tem um final definitivo, mas cada passo nos aproxima mais da nossa totalidade e autenticidade. Esse conceito de totalidade é fundamental na filosofia de Jung. Em sua visão, a saúde mental e emocional não se refere à eliminação de todos os aspectos negativos, mas à integração de todos os aspectos da psique. Isso inclui tanto nossas forças quanto nossas fraquezas, nossos dons quanto nossos defeitos. Ao integrar essas partes opostas, chegamos a uma compreensão mais profunda de quem somos e do que realmente precisamos para sanar. E é que, em última instância, o ato de soltar é um ato de amor. Não só amor pelos outros, mas amor por nós mesmos. Ao soltar, estamos dizendo que nos amamos o suficiente para nos permitir deixar ir aquilo que já não nos serve, que nos amamos o suficiente para nos libertarmos do sofrimento que nos limita. Esse amor próprio é a base sobre a qual se constrói uma vida plena e autêntica. É o alicerce sobre o qual podemos edificar uma vida em que nossas emoções e experiências se alinhem com nossa verdade mais profunda. Portanto, soltar não é um ato de fraqueza, mas de força. Requer coragem para enfrentar o sofrimento, aceitar o que perdemos e ter a valentia de avançar, mesmo sem saber o que nos espera. Mas é esse coragem que nos leva à liberdade, à paz interior e à sanção genuína. Porque, como Jung afirmava, quem se enfrenta à sua sombra, no final, encontrará a luz. Soltar é, em última instância, um ato de libertação que nos permite viver de maneira mais autêntica, mais completa e mais conectada com nós mesmos.